Vemos aqui o Senhor Jesus dizendo a respeito dos seus mandamentos. O verso 34 deste capítulo inicia dizendo, o Senhor Jesus dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Como está o nosso amor de uns para com os outros? Glória a Deus. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: meu amado irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus, Ele nos traz este mandamento. A orientação do Senhor é que nós possamos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. E Ele disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós vemos, meus amados, duas características importantes nesse texto sagrado. Duas características que nos faz discípulos de Jesus. A primeira é a obediência a Cristo e o nosso amor a Ele. E a segunda é o amor ao próximo, que muitas vezes está ficando escasso. Bom seria que no meio do povo de Deus, em nosso meio, esse amor possa ser abundante, que ele venha se multiplicar entre nós. Nós estamos vivendo em uma época em que o pecado tem se multiplicado, mas nós louvamos a Deus porque o Senhor Jesus disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você pode sentir essa graça de Deus nesta noite? Glória a sim. Glória a Deus. Características importantes para os discípulos de Jesus: obediência a Cristo e amor a Ele, e amor ao próximo. No capítulo 8, o versículo de número 31 do Evangelho de João, diz assim: Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem está na palavra? Glória a Deus. Quem é amante da palavra de Deus? Glória ao nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 7. O apóstolo nos diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você conhece a Deus? Glória a Deus. E nós glorificamos o nome do Senhor, porque a palavra de Deus, ela nos diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Cristo nos amou quando nós estávamos lá na sarjeta do pecado, lá fora no mundo, sem paz, sem esperança, sem salvação, sem nenhuma expectativa de vida. Estávamos lá pobre, moribundo, oprimido, caído no pecado, mas Jesus nos amou. Aleluia.
e Ele estendeu as suas mãos para nós, e Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, e Ele nos fez assentar na sua casa, na sua presença, aleluia. Aquilo que antes preenchia os nossos corações eram as coisas desta vida, os prazeres mudando, mas agora nós estamos aqui, e nós nos alegramos na sua presença, nós nos enchemos de alegria quando nós começamos a ouvir a palavra vai penetrando no nosso coração, o Espírito Santo vai trabalhando em nós, e de repente abrimos a nossa boca e começamos a dar glória ao nome de Jesus, e as lágrimas descem aos nossos olhos. O que é isto? Presença de Deus na vida. Você já está sentindo? Quem já está sentindo esta presença aí? A presença do Senhor, ela nos envolve. Meus amados, quando o Senhor Jesus disse que nós precisamos amar uns aos outros como Ele nos amou, e quando isso acontece na nossa vida, nós estamos cumprindo com esta característica de amar ao próximo. Qual é o mandamento? Perguntaram para Jesus: Senhor, quais são os mandamentos? Quando aquele moço foi ter com Jesus, dizendo: meu mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: você sabe os mandamentos? E ele perguntou: quais, Senhor? Jesus começou a falar: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E foi falando dos mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, e foi fazendo menção dos mandamentos. E aquele moço: Senhor, tudo isto eu tenho feito desde a minha mocidade. Quis se justificar diante do mestre. Jesus disse: o moço era rico, possuía muitas riquezas. Jesus disse: olha, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens, parte com os pobres, depois vem, segue-me, terás um tesouro no céu. O moço saiu triste da presença do Senhor, aleluia. Mas eu tenho certeza que nesta noite, a igreja de Cristo que aqui está, ela se alegra ao ouvir os conselhos do mestre, ela se alegra ao ouvir a palavra de Deus, ela se alegra ao receber as instruções do Senhor. Glória a Deus. Gálatas 5,14 diz que toda lei se resume num só mandamento. Veja bem, toda lei se resume num só mandamento. E qual é esse mandamento? Ame ao seu próximo como a si mesmo. Glória a Deus. Como está o seu relacionamento com o seu próximo? Como está o seu relacionamento com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu vizinho, com a sua família, com os seus familiares e parentes? Aleluia! É maravilhoso quando nós meditamos na palavra, e aqui Paulo, escrevendo aos Gálatas, está nos dizendo que toda lei se resume neste mandamento, que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ame o teu próximo. Os irmãos lembram da mulher pecadora? Jesus foi convidado para estar na casa de um certo fariseu.
estava no jantar. E quando Jesus chegou, entrou, assentou à mesa, e estavam ali degustando daquela refeição. A Bíblia diz que uma mulher pecadora veio por detrás dele, e ela começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e enxugava com os seus cabelos, e ela ungia os pés do Senhor com unguento precioso. E o fariseu não entendeu aquela atitude, mas ele questionou consigo mesmo no seu coração, dizendo: se este homem fosse profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que estava te tocando. Ele julgou a mulher. Mas o Senhor Jesus, que conhece todas as coisas, ele criou uma situação e chamou a atenção ali do fariseu, dizendo: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. E o Simão disse: dize a mestre. Jesus conta uma parábola, que um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro, o outro devia 50. E o Senhor Jesus disse para o fariseu: olha, vendo o credor que os devedores não tinham com que pagar, perdoou a ambos. E Jesus pergunta para ele: quem você acha que ficou mais agradecido? E o Simão respondeu: tenho para mim que aquele que mais foi perdoado. Jesus disse: disseste bem. Aí ele conta a história daquela mulher. Ele fala a respeito dos seus muitos pecados que ele havia perdoado. E aí Jesus lança em rosto do fariseu, dizendo: olha, eu entrei na tua casa, tu não me deste ósculo. E esta mulher, desde que chegou aqui, ela não cessa de beijar os meus pés. Tu não me deste água para lavar os pés, mas esta mulher, desde que eu cheguei, ela não cessa de derramar as suas lágrimas, lavando os meus pés e enxugando com seus cabelos. Que amor de Jesus para com aquela mulher. Mas o fariseu não entendeu. O fariseu a julgava, e julgava também a Jesus. Se esse soubesse quem que é esta mulher que está tocando nele. E ele considerou que Jesus nem era um profeta. Então, meus amados, nós não podemos fazer como fez o fariseu, mas nós precisamos amar a cada um, independentemente da circunstância, da situação, da posição social. A palavra nos diz que nós, como os discípulos de Jesus, precisamos ter essa característica de amor para com o próximo. Jesus disse, verso 35 de João 13: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você pode dar glória para Jesus? Primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, diz assim: sobretudo amem uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Glória a Deus. Precisamos, irmãos, pensar como Jesus pensou. A palavra de Deus diz que haja em nós, carta de Filipenses,
o mesmo sentimento que houve também em Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo, então nós precisamos pensar como Ele, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou. Aleluia, glória a Deus, porque somos seus discípulos, somos discípulos de Jesus. Então, duas características importantes nós vemos aqui, que precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo. Meus amados, nós vamos ver aqui algumas características a mais que definem os verdadeiros filhos de Deus. Porque muitas vezes nós podemos dizer que somos, e às vezes nós negamos com as nossas obras, negamos com as nossas atitudes, mas o Senhor Deus, Ele nos chama, aleluia, para que o seu amor esteja derramado em nossos corações. O cristão verdadeiro, ele tem prazer em obedecer a palavra de Deus. Como nós vamos provar que amamos ao Senhor se nós formos desobedientes à sua palavra? Mas quando nós amamos a Deus, nós afirmamos isto quando declaramos obediência à sua palavra, aos seus ensinos, aos seus mandamentos. E nós temos a certeza que a igreja que aqui está, ela está aqui participando deste culto, porque ela tem prazer na palavra de Deus. Quantos têm prazer na palavra? Glória a Deus. João 14, 21, a parte A diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Dizermos que nós amamos a Deus e não obedecemos a sua palavra, nós nos tornamos mentirosos. Mas quando nós dizemos, eu amo a Deus, e nós nos esforçamos, procuramos obedecer a palavra de Deus, aí sim, aleluia, aí o Senhor nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda, e nós vamos de vitória em vitória, até chegar na glória à presença do Senhor. Veja bem, irmãos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você guarda os mandamentos de Jesus? Glória a Deus. E a palavra diz que aquele que me ama é amado do meu Pai. E Jesus disse, olha, eu e o Pai viremos para Ele e fazemos nele morada. Quem tem a presença de Jesus aí, pode dar um glória para o nome do Senhor? Glória a Deus. A presença de Deus, ela é maravilhosa. Glória, glória ao nome de Jesus. E nós, irmãos, obedecemos a palavra, não é porque o pastor obriga, o ministério obriga, exige de nós, não é porque alguém nos força, nós obedecemos a palavra, porque a palavra de Deus, ela nos faz bem, ela nos alegra, ela preenche o vazio do nosso coração, da nossa alma. Quantas vezes, às vezes estamos tristes por alguma situação e nós começamos a ler a palavra de Deus. E o Espírito Santo que está na palavra, ele vai falando em nosso coração, ele vai nos alegrando, ele vai nos enchendo, e nós vamos lendo. Às vezes estamos sozinhos em casa, nós vamos sentindo algo maravilhoso da parte de Deus preenchendo o nosso coração, e vamos lendo, e de repente
as línguas estranhas vêm, as lágrimas vêm ao nosso rosto e nós nos alegramos. Porque a palavra de Deus, ela faz bem para a nossa alma. Glória ao nome de Jesus. Não somos obrigados. Obedecemos a palavra, guardamos os seus mandamentos, porque a palavra de Deus nos faz bem. Ela faz bem para a nossa alma. Há poder na palavra. Glória ao nome de Jesus. É muito bom, irmãos, quando nós meditamos na palavra de Deus. Salmo 119, 140, o salmista diz: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Nós amamos a palavra, porque a palavra de Deus, ela muda a nossa vida. Ela mudou a nossa vida. Ela muda a vida das pessoas. A palavra de Deus, ela lava, ela limpa, ela purifica. A palavra de Deus, ela traz santificação, ela traz pureza para os nossos corações. O salmista diz que a palavra de Deus, ela dá luz e entendimento e sabedoria aos simples. Glória a Deus. E uma das características do verdadeiro cristão é que ele tem prazer, sente prazer em obedecer a palavra de Deus. Certo dia colocaram taças cheias de vinho na presença dos filhos de Jonadab e disseram para ele: beba vinho. E eles disseram: não beberemos bebida forte, porque Jonadab, o nosso pai, nos ensinou, nos disse: não bebereis bebida forte. Tinha prazer em obedecer a palavra. Glória a Deus. Foi a ordem que Deus deu para Josué quando ele assume a liderança do povo. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: olha, Josué, não te aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele de dia e de noite, e ela fará próspero o teu caminho, e tu serás bem sucedido. Queres ser bem sucedido? Seja um amante da palavra de Deus. Glória a Deus. Segunda característica do cristão verdadeiro: ele não esconde a sua identidade. Glória a Deus. Existem pessoas que às vezes eles escondem, querem se esconder no meio da multidão, não tem a coragem de se manifestar que é um verdadeiro servo de Deus, procura se esconder em algumas situações, para que não seja visto como cristão, como servo autêntico do Senhor. Mas o cristão verdadeiro, uma das suas características é essa: não esconder a sua identificação. Sou servo de Cristo, sou servo do Deus vivo, com muita honra, com muito prazer, com muita alegria no nosso coração. Tem aqueles que querem se esquivar, né? Aleluia. Mas manifeste, irmão, que você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Não importa onde você estiver, diz: sou crente, sou cristã, sou servo do Altíssimo. Glorificado seja o nome do Senhor, porque com certeza nós faremos a diferença no ambiente aonde nós estivermos. Você fará a diferença, porque você é um servo, você é um discípulo de Cristo, é um verdadeiro cristão. E Malaquias disse, 3,18: vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus
e o que não serve a Deus. Nós precisamos, como discípulos de Jesus, como os verdadeiros cristãos que somos, fazer esta diferença. Lembra de Daniel? Foi levado para a Babilônia ainda bem jovem. Daniel 1:8 a seguir. Diz que a palavra diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. E qual é o propósito do nosso coração? Na rua, no colégio, no trabalho, nas viagens. Nós não podemos esconder a nossa identidade. Somos servos de Jesus. E nós vemos, meus amados, Mateus capítulo 5, verso 14. O Senhor Jesus, Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Nós somos luz, você é luz, você faz a diferença. Vós sois a luz do mundo. E Jesus diz assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ao longe as pessoas vão ver. A cidade está lá no alto, as suas lâmpadas, elas estão ali resplandecendo. Esta é a comparação que Jesus faz da igreja. Nós estamos em uma posição que o mundo está nos vendo, as pessoas estão nos vendo. Quando nós passamos pelas ruas da cidade, alguém diz: aí vai um crente, aí vai um servo do Deus vivo, porque não se esconde a nossa identificação. Glória a Deus. Eu estava em uma viagem, indo para o Mato Grosso. Na verdade, eu já estava no estado do Mato Grosso, indo sentido Rondônia, e deu um problema mecânico no carro, e parei ali, distante da cidade, a cidade mais próxima ainda estava a mais de 100 quilômetros. Paramos, e agora? Agora é a providência de Deus. Não ficamos ali 5 minutos na rodovia. Veio um abençoado num Etios, passou numa velocidade, parou lá na frente, engatou uma marcha ré e voltou. E ele parou, desceu do carro e disse assim: o que foi aí, irmão? Deu problema aí? Falei: deu problema, o carro deu um problema aqui. Conversamos, ele falou assim: de que igreja o senhor é? Falei: sou da Assembleia de Deus. E o senhor? E ele disse: eu sou, esqueci o nome da igreja que ele disse, não sei se era Fonte da Vida, uma coisa assim. Falou: precisa de ajuda? Preciso. Aí ele tinha uma corda, amarrou e me arrastou até um ponto de socorro. Mas ele percebeu quem éramos. Ele viu que éramos servo do Deus Altíssimo. Já parou chamando de irmão e dando a paz do Senhor. Irmãos, nós somos conhecidos aonde nós passamos, aonde nós vivemos, no ambiente que nós andamos, nós somos conhecidos. Não queira esconder a sua identidade como cristão. E não tem por que se esconder e por que se envergonhar. Às vezes alguém fica envergonhado de conduzir uma Bíblia, uma harpa. Irmãos, vergonha é o que o mundo faz sem Deus. Conduzir a nossa Bíblia, a nossa harpa, é uma questão honrosa. Nós estamos dizendo: olha, eu tenho compromisso com Deus, eu sou servo de Deus, tenho compromisso com a palavra de Deus. Nós, como discípulos de Jesus, nós não podemos esconder a nossa identidade como cristão. Somos luz do mundo. O mundo olha e vê. Quando surge alguma circunstância, o mundo diz: ali mora um crente, ali mora um servo do Deus Altíssimo. O mundo conhece. Glória a Deus.
O mundo nos conhece. Glória ao nome de Jesus. Infelizmente existe, meus amados, pessoas que estão na igreja, mas nem os seus amigos, seus vizinhos mais próximos, sabem que ele é um servo de Deus. Tenta esconder, às vezes esconde com as suas atitudes, mostra algo diferente. E alguns até surpreendem, falam: ai, não sabia que você é crente não. Meus amados, vamos mostrar para o mundo quem somos. Somos servo do Deus vivo, e através de nós, através da nossa vida, do nosso comportamento, pessoas renderão a Cristo. Às vezes não precisa nem de uma pregação, com seu testemunho pessoal, a pessoa está te observando, é diferente. Tem algo diferente na vida deste homem, tem algo diferente na vida desta mulher. E que algo é esse? É a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo. Somos, meus amados, considerados por Jesus como luz do mundo. Não se pode esconder essa cidade que está edificada sobre o monte. Paulo, escrevendo aos Filipenses 2,15, ele nos recomenda que nós precisamos brilhar como astros no mundo, que o mundo possa ver na igreja a presença do Senhor Jesus no nosso viver. São características do verdadeiro cristão. Vamos abrir a nossa Bíblia aí para o Evangelho de Jesus, que escreve Mateus, capítulo 26. Glória ao nome do Senhor Jesus. 69. Fala de Pedro. Pedro, por mais que tinha andado com Jesus, tinha visto os milagres de Jesus, tinha visto o Senhor Jesus abrir os olhos do cego, curar coxos e paralíticos. Pedro viu muitas maravilhas que o Senhor Jesus realizara. Mas quando Jesus foi preso, Pedro tentou esconder a sua identidade. Veja bem, 69. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada e disse: tu também estava com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Que triste, né? Um homem que caminhou com Jesus, um homem que teve aquela experiência depois de ter pescado a noite toda, não pegou nenhum peixe, e Jesus disse: lança a rede à direita do barco, e eles lançaram a rede, e pegaram uma multidão de peixes, que a rede estava para se romper. Agora ele diz aqui diante de uma criada, diz: olha, eu não sei o que dizes. Saindo dali, foi para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E aí diz assim, verso 72: e ele negou outra vez com juramento, dizendo: não conheço tal homem. Pedro estava aqui escondendo a sua identidade. Conheço Jesus, não sei quem Ele é. E nós, irmãos, como nós estamos brilhando como astros no mundo. Glória a Deus, precisamos brilhar. Glória ao nome de Jesus. Uma terceira característica do cristão verdadeiro: ele cuida bem da sua família.
Meus amados, um tempo atrás, havia um pensamento errado em relação a Deus, a obra e família. As pessoas se dedicavam muito aos trabalhos da igreja. Deus em primeiro plano. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar, vem a família. Aí vem a igreja, vem a obra do Senhor. E às vezes pessoas se negligenciam, invertendo esses valores. Mas o verdadeiro cristão, ele ama a Deus acima de todas as coisas, e ele ama a sua família. Ele cuida, ele zela da sua família. Existem pessoas, tanto irmãos como irmãs, que às vezes deixam os seus afazeres, as suas responsabilidades domésticas, e dizem: não, eu estou fazendo a obra. Existem pessoas que deixam a família perecendo, dizem: não, eu estou cumprindo com a chamada. Olha, eu tenho uma chamada para ir pregar, para evangelizar, e não procura um trabalho, um emprego para dar o sustento para a sua família. A família perece em casa. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos ensina. Primeiro Deus, família, igreja. O Senhor Jesus disse, Mateus registrou, capítulo 6, versículo 33, que nós devemos em primeiro lugar buscar a Deus, buscar o reino de Deus. E aí ele diz o quê? Que as outras coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos buscando a presença de Deus, estamos nos alimentando da palavra de Deus, estamos nos enchendo da graça de Deus, e com certeza Ele é o Deus provedor de todas as coisas. Enquanto nós buscamos a sua face, Ele vai cuidando de nós, Ele vai cuidando dos nossos familiares, Ele cuida do teu esposo, Ele cuida dos teus filhos, Ele cuida dos teus negócios. Ser fiel a Deus e a sua palavra, e a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus amados, a quarta característica do cristão verdadeiro: ele não se envergonha do evangelho, da obra de Deus. As pessoas que se envergonham: eu tenho vergonha de ir para o culto evangelístico, eu tenho vergonha distribuir uma literatura evangélica, vai pondo dificuldades. Mas o cristão verdadeiro, ele não precisa se envergonhar, ele não deve se envergonhar. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, ele diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: justo viverá da fé. Não precisamos nos envergonhar do evangelho, porque o evangelho é o poder que liberta, o evangelho é o poder que transforma, o evangelho é o poder que salva, o evangelho é o poder que tira o homem do pecado e faz dele um cidadão do céu, tira o homem da sarjeta e coloca ele aqui assentado com os príncipes do seu povo. O evangelho tem o poder para tirar a mulher lá da
essa vida livre na sociedade, traz para a casa de Deus, faz dela uma dirigente do círculo de oração, a esposa de um obreiro e uma bênção na casa de Deus. Que faz isso? O Evangelho transforma. Quem está transformado aqui pelo poder do Evangelho? Nós somos testemunhas vivas daquilo que o Senhor Jesus faz, tem feito na vida das pessoas. Capítulo 5 do Evangelho de São Marcos, verso 1 a 20, lá conta a história bastante conhecida, lá do Gadareno, o homem que vivia no sepulcro, o homem que era preso com cadeias, e ele despedaçava tudo aquilo. Ele já não habitava mais com a sua família, já não habitava mais na sociedade, ele vivia nos sepulcros, clamando pelos montes, feria as pessoas com pedras. Mas um dia o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: olha, nós temos que passar para o outro lado do mar, vamos visitar a aldeia dos Gadarenos. E eles foram. E quando Jesus desce do barco com os seus discípulos, a palavra de Deus diz que um homem saiu ao encontro de Jesus, clamando e dizendo: vieste nos atormentar antes do tempo? E Jesus os repreendia para que calasse. O homem estava possesso, legiões de demônios dominavam a vida daquele homem. Mas naquele dia o Senhor Jesus chegou ali com o Evangelho, com a palavra, e o Evangelho muda a vida da pessoa. Vieste nos atormentar antes do tempo. Jesus ordenou para que aquele espírito maligno saísse daquele homem. E eles disseram: se nos expulsa, permite que nós nos entremos nesses porcos. Jesus permitiu. Os porcos se precipitaram por um despenhadeiro, caíram no mar. Mas o homem ficou liberto para a glória de Jesus. Porque o Evangelho, ele é o poder que liberta. E os pastores daqueles porcos correram, anunciaram na cidade o que aconteceu. E toda a cidade veio ter com Jesus, e viu ali em perfeito estado o homem que antes era atormentado, estava endemoniado, possesso. E a Bíblia diz que eles temeram em seus corações, e pediu para que Jesus se retirasse dos seus termos. E quando Jesus estava se retirando para ir embora, aquele homem que outrora estava possesso disse para Jesus: Senhor, que eu possa ir contigo. Ele já estava em perfeito estado, já estava vestido. Jesus disse: não, volta para os teus, volta para a tua família, e diga a ele quão grandes coisas te fez Deus. É o poder do Evangelho. O Evangelho liberta, o Evangelho cura, o Evangelho transforma a vida das pessoas. Quantas pessoas que conhecemos outrora viviam nos vícios, dando trabalho para a família, para a sociedade, para as autoridades, mas quando ouviu esta palavra, creu nela, aceitou a Jesus, e o poder do Evangelho os transformou. E agora está onde? Está na casa de Deus, servindo a Deus, fazendo a sua vontade. Glória ao nome de Jesus. O poder do Evangelho é um poder transformador.
E o cristão verdadeiro não deve se envergonhar do Evangelho, porque ele liberta. Glória a Deus. Quinta e última característica do cristão verdadeiro que nós pontuamos aqui. O cristão verdadeiro, ele leva a sua cruz e segue a Cristo. Os irmãos lembram que Jesus disse para aqueles que o desejavam seguir? Ele falou sobre a renúncia. Ele falou sobre a necessidade de nós negarmos a nós mesmos. Renunciar a isso é negar a si mesmo para fazer a vontade de Jesus. E o próprio Jesus renunciou à sua vontade. Ele era Deus, mas ele renunciou esse poder divino e ele se entregou por nós. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, verso 5 a seguir, ele fala disso, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas de tudo ele se esvaziou, se aniquilou, tomando a forma de homem, de servo, e na forma de homem ele se humilhou, e humilhou até a morte. Aleluia. Mas ele nos deu uma grande vitória. Glória a Deus. Jesus nos deu uma grande vitória. E nós, meus amados irmãos, como discípulos de Jesus, nós precisamos entender isso, renunciar os nossos desejos, para fazer cumprir em nós a vontade de Deus. Aleluia. Os irmãos lembram de Paulo? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: olha, eu agora estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive aí em você? Glória a Deus. É maravilhoso servir a Deus. Ninguém, meus amados irmãos, pode entrar no reino de Deus se não passar pelo processo do novo nascimento. Nós precisamos renunciar os nossos desejos, os nossos prazeres, para fazermos a vontade de Deus. Lembra de Nicodemos, capítulo 3 de João? Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus, dizendo: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Houve um reconhecimento aqui da parte de Nicodemos, mas Jesus disse para ele assim. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu. Como pode, Senhor, um homem sendo velho, nascer de novo? Porventura tornar-se-á o ventre da sua mãe para nascer? E Jesus foi explicar para ele. Glória a Deus. Jesus questionou com ele, dizendo: olha, tu és mestre em Israel, não sabe essas coisas? Eu estou te falando de coisas espirituais. E no versículo de número 5, Jesus respondeu, disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quantos já passou por esse nascimento? Aleluia. Outrora
servos e escravos do pecado, mas agora recebemos de bom grado a palavra que nos foi oferecida, pregada a nós. Recebemos de bom grado a palavra de Deus e nós nos tornamos servos do Deus vivo. Glória a Deus. Para nós nos tornarmos discípulos de Jesus, nós precisamos crucificar o nosso eu. Crucifica. Ah, mas a minha natureza não dá. Glória a Deus. Nós temos uma natureza forte, né? Nossa natureza. Meus amados, mas nós precisamos tomar a nossa cruz, abandonar o nosso ego, e nós precisamos entender e cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Você pode glorificar o nome de Jesus? O discípulo de Jesus, ele precisa ter o Senhor Deus como prioridade na sua vida. Glória a Deus. Se for para ferir os princípios bíblicos, se for para ferir os mandamentos da palavra de Deus, não serve para nós, não serve para mim, não serve para você. Às vezes vem diante de nós propostas tentadoras para a nossa vida, que vem até para provar a nossa fé, as nossas atitudes diante de Deus, mas nós precisamos, meus amados, estar com os nossos olhos espirituais abertos, estar com os nossos ouvidos espirituais afinados, para nós sabermos e entendermos quando o adversário coloca diante de nós alguma coisa que vai nos fazer tropeçar. Glória a Deus. Discípulos de Jesus, nós precisamos observar os mandamentos do Senhor. Jesus, no texto inicial que nós lemos, falou apenas de dois: amar a Deus e nos amarmos uns aos outros. Falamos das duas características do verdadeiro cristão: amar a Deus e obedecer a sua palavra, e amar ao próximo como a si mesmo. Você pode glorificar a Deus pela palavra nesta noite? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê força, que o Senhor te ajude na tua caminhada de fé, que nós possamos caminhar até alcançar o alvo desejado. Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus. Pastor César está com